Vocês que acompanham minha série de shorts que eu postei essa semana, bem, eu vou fazer um vídeo sem edição nenhuma, é um teste. Esse vídeo é um teste. Então você que tá vendo esse vídeo, provavelmente, você tá vendo um vídeo que nunca só um único coisa, se não fazer sucesso, eu vou parar. Mas se for um sucesso razoável, eu vou continuar. No caso, eu queria muito fazer reviews, mas eu não tenho nenhum editor bom. Então, simplesmente eu vou fazer esse negócio que vai ser meio que uma edição. Sem edição, na real. Enfim, bora continuar? Esse não é meio improvisado, mas enfim. O máximo de edição vai ser isso, que é cortes, enfim. Meio secos também. Eu vou continuar. Vamos falar sobre a história da cultura geek. Primeiro coisa vai ser uma review sobre a história da cultura geek. Primeiro, o que é cultura geek? Cultura geek é a questão de filmes, jogos, séries e tudo. Eu não vou destacar nessa parte a questão dos filmes, dos jogos, no lugar num dos filmes, dos filmes de animação, das séries animadas, dos jogos e dos animes. Um pouquinho, nem tanto. Enfim. A animação surgiu na década de 30. É bem difícil falar quando surgiu a animação, porque surgiu bem no cinema. Sempre tem uma história de quem é a primeira animação a surgir, mas em tese tudo começou com um Looney Tunes, Pica-Pau, Pernalonga, enfim. Tudo começou com isso. E depois disso, ter todos os curtos, assim, que o povo pagava o ingresso de cinema pra pagar, pagava o ingresso de cinema pra fazer esses vídeos, fazer os curtas, simplesmente chegaram e fizeram, bora fazer um filme. O Walt Disney fez o primeiro filme de animação de todos os tempos, Branca de Neve. Eu tô meio rouco sim. Branca de Neve. E depois disso, a indústria da animação sempre cresceu, junto com o cinema. A animação, na verdade, foi a primeira coisa de fazer com o computador. E depois disso, os efeitos especiais, enfim. A animação continuou, foi crescendo, a Disney foi criando mais animações, mas teve um grande comeback, que foi a presença da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, onde todos os curtas todos pararam para fazer animações contra a guerra, enquanto a Alemanha nazista fez bastante animação contra a guerra. Enfim, depois disso tivemos também o TV, basicamente os criadores do Tom e Jerry, William Hanna e Joseph Barbera. Que você não sabe, eles criaram a Hanna-Barbera. Que você não sabe que a Hanna-Barbera, você é novo, mas basicamente foi a maior indústria de animação de todos os tempos. Foi a maior empresa de todos os tempos. Quase todos os antigos foi a Hanna-Barbera que fez. E esse basicamente ficou no alto, né? Aqueles de 40, 60, ficou no alto, 80 ficou no alto. A Hanna-Barbera tá lucrando dinheiro. Até que um dia, uma série sequência de séries, uma série sequência de quadrinhos começou a fazer sucesso com as crianças, com os bonecos. Espero que você vai fazer sentido. Chamar Star Wars, e todo mundo que Star Wars reinava com a Hanna-Barbera. Os dois ficavam dando brinquedo, mas assim, até que uma vez um certo homem musculoso venceu o quadrinho Star Wars, os brinquedos Star Wars, fizeram menção desses coisas e bancou a Hanna-Barbera. Não sabe o que eu tô falando de He-Man. He-Man bancou a Hanna-Barbera. E quase todos criaram vários desenhos, brinquedos para fazer desenhos. E até hoje, cria brinquedo, faz um desenho daquele brinquedo. E daí surgiu Tartarugas Ninjas, foi uma febre, várias pessoas copiaram. Foi o He-Man, que copiaram também, Thundercats, Papi. Mas Hanna-Barbera essa papo copiava, porque havia bastante Scooby-Doo, tinha bastante Scooby-Doo, tinha bastante animação da Hanna-Barbera, Scooby-Doo, enfim. He-Man fez sucesso nas bilheterias. Hanna-Barbera para se manter relevante, quando se fez, todo mundo vê a criança. Enfim, é uma época de louco. Mas vamos deixar um pouquinho de canto e animação, porque agora surge nossos queridíssimos videogames. A coisa mesmo é sempre difícil de falar, mas a maior coisa é o ping-pong. Mas a primeira geração de consoles foi difícil. Vamos dizer que a primeira geração fosse fliperamas. Que muitos jogos surgiam nos fliperamas e o povo nos fliperamas você pagava uma ficha para jogar. E se morria, parava. Enfim, daí surgiu o Pac-Man, surgiu o Mario, do Mario e Donkey Kong, né? Não era Mario que eu conheço, surgiu o Donkey Kong, enfim. Surgiu vários jogos muito famosos. Mas daí fizeram unicamente o Atari, que foi o Atari, fizeram o Atari e tinha 500 cópias, o Atari fazia muitas cópias. E tipo, até o Atari fazia muita coisa, não fazia quase nada, era sempre a mesma bosta, e, enfim. E por isso o videogames quase faliu, quase o videogames morreu nessa época. Mas uma certa empresa
com o seu mascote bigodudo, encanador. Realmente revolucionou a história. Fizeram o primeiro sistema de vidas, o primeiro sistema de atirar, o primeiro sistema de fase, e também falou pro público americano e salvou videogames. Isso é o que eu tô falando. Mario 1 salvou videogames. E aí foi a segunda e terceira geração de consoles, ou segunda, não sei direito. Que é Nintendo e Master System. No Master System foi a série que fez pra competir. Ninguém tinha mais rivais Sonic Mark, né? Sonic nessa época. Pra mais rivais Sega Nintendo, ser muito rivais. E aí surgiu em 1991 um jogo que revolucionou também. Foi Sonic. Tem um Sonic, surgiu o Mega Drive, surgiu o Sonic, depois surgiu o Super Nintendo pra competir, e daí veio o Mario hoje, foi um grande porradaria, foi uma grande porradaria, uma grande soco na cara, gritaria. Sério, Sonic, Mario, Sega Nintendo é uma guerra civil, não tem noção. O marketing era um dos provocadores, um xingando, falando, eu sei, o meu tem Black Explosion, assim, o meu tem... não tem o Mode 7, é uma porradaria muito grande, eu não vou falar isso. Eles não vão se provocavam mesmo. Porque naquela época não tinha banimento. Então, nesse momento, a Nintendo xingava a SEGA não xingava a Nintendo, na própria TV aberta. É maravilhoso. A Nintendo já foi pro Brasil nessa época, mas não vou falar isso. Mas daí surgiu, tipo, isso nada, surgiu um console que decidiu botar o pau na mesa. Um console que foi uma ideia rejeitada, entendeu? A Nintendo me deu as costas, deu um console 3D. PlayStation 1, meu filho, PlayStation 1 foi um marco, sem noção. Foi o primeiro console 3D. Os jogos 3D eram meus tanques, mas mesmo assim, foi um marco, foi de 500 jogos. Foi um marco da história, porque o primeiro jogo 3D da história. Era um negócio impressionante. E voltando para e novo livro. E agora eu vou para aí, animação e PlayStation 1. Lembrando que nessa época, quando tava nos jogos aí, a Disney quase falha. A Disney tava quase morrendo, quase de morte, quase de Vasco. Mas um filme lançou na Disney para revolucionar. Porque esse filme era Pequena Sereia. E no final, quando fazia isso, fazia nova animação da Disney, fazia nova era de ouro da Disney. No caso, era de ouro com Aladdin, Rei Leão, Frank 4. Sucesso atrás de sucesso. Mas quando surgiu o primeiro console 3D, surgiu também o primeiro filme 3D da história. O primeiro filme de animação 3D da história. No caso, você sabe o que eu tô falando, né? O Toy Story, que não foi o primeiro foi Cassiopeia, mas Toy Story foi um grande marco também. Enfim. E depois disso meio que foi só sucesso. O PlayStation foi sucesso, mas ninguém sabia fazer o jogo primeiro. Até que surgiu o Mario, voltou e salvou de novo o Mario com o Mario 64, que fez a melhor jogo que teve na história. Tipo, os controles do Mario 64 foram revolucionários e foram muito precisos. Porque a PlayStation competiu de Nintendo 64, sabe que tava tentando também. Com o Sega Saturno foi um marco, foi um desastre, morreu quase certeza. Teve o Dreamcast, ele tentou fazer por esses anos, fez o Sonic Adventure 2. Lembrando que a Disney tava meio que fez sucesso até Toy Story. Toy Story depois, a Disney começou a falir um pouquinho, depois chegamos nos anos 2000, onde teve Sonic Adventure 2, primeiro jogo 3D do Sonic, barulho demais. Até que a SEGA tava meio boa com o SEGA Dreamcast, mas no final a Disney tava quase. A Disney começou a chorar no banho, porque tava ficando muito. Tava falindo bastante. Mas surgiu um marco na visão do games. PlayStation 2, as manas que eu vou captar tudo pra falar nos animes. Mas enfim, o PlayStation 2 foi um marco, gente. Foi um marco. O PlayStation 2 foi um marco. E no final desmancou completamente a SEGA e no final só ficou só a Nintendo, PlayStation e começou a surgir a Xbox. Enfim, eu vou voltar um pouquinho, falar um pouquinho da Disney agora. Enfim, e as animações de séries. Enfim, nessa época, além da série primeiro filme 3D, começaram a fazer séries 3D. Quando surgiu o Mac existiu, nos anos 90, o Mac existiu, surgiu várias séries 3D que hoje em dia repute, que várias séries 3D hoje em dia são horrorosas, mas naquela época era normal, porque era o começo de 3D. E a animação também foi assim, em 2000 também foi muito sucesso. E nos anos 2000 também fizeram grandes franquias, mas na época de 90, um novo cara surgiu. Porque na época de 90, a Hanna-Barbera que eu falei, você meio deixou de existir, porque um cara tá editando começou a comprar vários desenhos no muito tempo. E daí surgiu o Cartoon Network. Lembrando que a Nickelodeon já existia nos anos 70. E eu falei, mas enfim. E daí surgiu a maior guerra de tudo na série Nintendo, por ter porrada. Cartoon Network e Nickelodeon tava porrada, não tava nem noção. A Cartoon Network invadiu os estúdios, meio que invadiu, porque só
passou as leis lá pra passar a compreensão dela, meu filho, era uma porradaria sincera também. E afinal a questão da Nickelodeon usava o argumento que elas não passavam desenhos originais. Só que a Nickelodeon hoje criou desenhos originais, como KND, Tudo Barra, essas coisas aí. E lembrando que Discovery Kids também tava no mesmo caminho também. Ano 2000, a Disney tava chorando, a Disney tava falindo. Tentava fazer certo filmes, seja com o Johnny Chicken, por exemplo, falia. A DreamWorks também ganhou muito sucesso, a DreamWorks fez muito sucesso por causa que, meu Deus, dois filmes sucesso pra caralho por causa de Shrek. E assim, a de Pixar ganhando coisa, muito dinheiro. A gente tava quase falando até que a Disney comprou a Pixar. E daí surgiu, daí fez o primeiro filme. Então, vamos fazer um filme de princesa pra acabar de ver essa bagaça? Lembrando que isso é um pensamento antigo já, porque eles tentaram fazer um filme de rato pra acabar de ver essa bagaça. E fez bastante sucesso, salvou ela. Então, coisa aconteceu. Foi ela enrolando, sabe que deu certo, foi enrolados. E simplesmente foi um sucesso, salvou a Disney. Salvou a Disney. Lembrando que enquanto isso estava PlayStation 2 e assim. Até depois não tem muito o que falar. Foi só sucesso, a Nintendo não teve um baque frustrado. Sabe, foi questão de várias franquias, como. Sempre todos os pais épocas criaram franquias de jogos. Nos anos 80, 90 e 2000. Só essas. E de desenhos. 80, 90, 2000. Também só essas. Mas daí também a Nintendo de anos 2000 começou a fazer o Jovens Titãs em Ação, começar a fazer desenho e a Caneta hoje, hoje, você vai fazer assim mais sério, mais ação. E eu adoro porque tem muita história. Como Jovens Titãs, Tartarugas Ninjas, Ben 10, que é maravilhoso. Enfim, ficamos em 2010. Em 2010 começou a surgir, em 2006 começou a surgir PlayStation 3, Xbox 360 e conseguiu menos franquias. Então foi funcionando novo, tem vários jogos também. Ela também nessa época, mas a Nintendo fez muito sucesso com o Wii. O Wii fez o maior sucesso da Nintendo, acho que até hoje. E lembrando que nos anos 90 tinha o DS, o Game Boy Color e o Game Boy Advance. E a Nintendo começou a fazer com os portáteis. E nos anos 2000 também a PlayStation tentando fazer o PSP. Enfim, continuando. Em 2010 começou a surgir mais a Disney, foi bastante sucesso, fez Moana, Peppa Pig, muito sucesso. Começou de 2015, começou a fazer a Fórmula do Reboot. Não, começou com jogos de transação, fez só Reboot, que é uma bosta agora. E a Nickelodeon ficou perdendo toda a criatividade, não tem mais desenho nenhum, só tem Bob Esponja, começou a fazer séries, isso nos anos 2000, enfim. Depois. Agora, temos com o PlayStation 5, depois a Nintendo quase faliu, quase o Wii U. O Wii U foi uma bosta e perdeu completamente nos anos 2010. Mas depois o PlayStation recuperou com o Nintendo Switch, ficou maravilhoso, conseguiu fazer. E depois chegamos na botar atual, onde temos várias, onde só a Disney faz só a continuação e não faz numa série original, porque a original é uma bosta. E também a mesma coisa com a Pixar. Também temos a PlayStation 5, que quase console do jogo nenhum, todos os jogos já no PS4. Tem jogo nenhum, só jogo no PS4. E agora temos também o. Enfim. Acho que para Xbox é a mesma coisa. Enfim, agora vamos para torcer tudo isso falando dos animes. Agora os animes, sabe, é bem mais complicado, mas principalmente tudo surgiu mesmo junto com a animação. Os animes ganharam bastante com a animação. Mas o principal ícone para os animes ficar populares no mundo é Dragon Ball. Dragon Ball fez um sucesso, mas aqui no Brasil foi um sucesso, né? Cavaleiro do Zodíaco. Uma vez que foi para os animes modernos, porque ficaram shonens. Mas lembrando que tem várias categorias de animes e várias categorias surgiram, acho que 3 categorias surgiram na década do 30, que foi Mecha, Garota Mágica e assim. E depois, na década de 70, foi muito sucesso o Dragon Ball foi bastante sucesso. E Dragon Ball. Depois também uma criatura Card Captor foi bastante sucesso, foi tipo a mãe. E foi criando, bastante sucesso. Os Zodíacos, Kakusho, foi criando mais categorias, no caso, romance, escolar, essas coisas. Depois de tudo isso, fez bastante, depois de tudo isso, veio pro Brasil, acho que o Dragon Ball veio nos anos 2000 pro Brasil, Naruto também, ele veio bastante shonen, esqueci criado, mas veio pro Brasil. Ele foi criado de hoje, e agora a gente tem streaming, e lembrando que hoje em dia o cenário atual é tudo focado em streaming, tipo, os filmes aqui, pô, já acabar. Coisa do anime, só ficar mais streaming, e é isso. Eu acho que foi bom esse vídeo. Eu espero que tenha gostado. Dá like, dá visualização, dá like, vem até o final do vídeo, você já viu, né? Mas dá like, segue no Instagram, segue no TikTok e tchau.